Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Olá, sou Suzene Furtado. Ei, eu sou Sheila Fernandes. Quem vos fala é Hamilton, da Escola Integrada. Eu sou Samuel Fonseca. Eu sou Priscila Louredo. Oi, gente! Eu sou a Iana Rocha, aluna do 9º ano. Nós formamos a equipe da Rádio Escola em Ponto e agradecemos pela oportunidade de chegarmos pertinho de vocês. Rádio Escola em Pom. A nossa escola em movimento por você. Em pom, pororom, pom, pom, pom. Informe em Pom. Prezados estudantes, como é do conhecimento de todos, nossa escola já está organizada para recebê-los, seguindo todos os protocolos específicos de vigilância em saúde para as atividades presenciais. Os protocolos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Educação orientam a escola a sinalizar áreas comuns e pontos estratégicos com informações sobre etiqueta respiratória, distanciamento social e outras medidas de prevenção à Covid-19. Assim sendo, nossa escola encontra-se sinalizada com placas que podem ser vistas mesmo à distância, com cores vivas, desenhos, textos curtos, transmitindo informações claras, seguras e fáceis de serem entendidas por todos. À porta de cada uma das salas, vocês encontrarão, junto ao reservatório de álcool gel, placas com as instruções de higienização e a definição da capacidade máxima de estudantes ali atendidos. O distanciamento necessário entre os alunos é demarcado no chão e diversas outras placas informam sobre o uso seguro das áreas comuns, como torneiras com água filtrada, pias, balcões, salas de aula, banheiros e locais de descarte das máscaras. Estamos sempre atentos para garantir o retorno seguro de vocês. Atenciosamente, a direção. Biblioteca Viva! Biblioteca Viva! Do ponto de vista do planeta, não existe jogar lixo fora, porque não existe fora. Essa frase, de autor desconhecido, costuma ser citada por cientistas, ambientalistas, educadores e diversas outras pessoas comprometidas com a preservação da vida na Terra. Afinal, esse é o nosso único planeta, a casa em que todos nós moramos. Por ser nossa grande casa, a Terra precisa ser cuidada e limpa. Sem terem esse conhecimento que temos hoje, por séculos os seres humanos se desfizeram do que não mais precisavam, simplesmente colocando na porta de casa, ou, como se pensava, colocando o lixo para fora. O que você descarta não desaparece assim que o caminhão de coleta domiciliar passa em sua rua. O lixo que você produz será somado aos outros lixos produzidos em nossa cidade. Segundo o Movimento de Educação Ambiental Menos um Lixo, o Brasil perde anualmente 8 bilhões de reais jogando fora materiais que poderiam ser matéria-prima de novos produtos. Essa matéria-prima, que vai parar nos aterros sanitários e lixões do país, traz, além de prejuízos econômicos e ambientais, prejuízos à nossa saúde. Antes da pandemia da Covid-19, 50% dos leitos de hospitais estavam ocupados por pessoas com doenças relacionadas à falta de saneamento básico e gestão de lixo. Se você não separar os materiais que está descartando, eles serão apenas lixo. Não haverá como aproveitá-los. Mas você poderá mudar o destino desses materiais se der a eles uma nova utilidade ou se separá-los para coleta seletiva.
eles podem ser transformados em um novo tipo de produto, com uma nova utilidade, ou podem voltar para sua função de origem. Essa é a economia circular, um modelo de economia que copia a natureza em seu modelo de produção. Afinal, na natureza não existe desperdício. Tudo tem vida útil do começo ao fim. Você movimenta a economia circular quando separa o seu lixo e encaminha os resíduos sólidos para reciclagem, levando em cooperativas ou entregando a catadores. Agindo assim, não só protege o meio ambiente, como ajuda a gerar renda para muitas famílias. E por onde começar? Comece mudando pequenos hábitos até que eles façam parte de sua rotina. Por exemplo, separe o lixo orgânico, cascas de ovos, restos de frutas e legumes, ossos, dos outros resíduos. Ele pode ser colocado na rua para a coleta do caminhão. Depois, separe materiais recicláveis dos não recicláveis. Segundo o site Recicla Sampa, o lixo reciclável engloba todos os materiais que podem ser reciclados para voltar ao consumidor de alguma forma, seja como novos produtos ou como matéria-prima. São eles papéis, como papelão, jornal, revistas, etc., plásticos, metais e vidros. Cartelas de comprimidos e bandejas de isopor também devem ser descartadas com o reciclável, pois podem se transformar em matéria-prima para blocos da construção civil. Incentive sua família também a mudar os hábitos. Crie placas com imagens coloridas e textos curtos, indicando o local de descarte de cada tipo de material. Faça uso desse gênero textual para informá-los sobre a importância da ação de cada um para cuidar da nossa casa, nossa grande casa, o planeta Terra. Música popular brasileira. Você sabe o que é mobilização ambiental? Segundo o Dicionário Ambiental, de autoria de Rosélia Medeiros, mobilização em educação ambiental significa estimular as pessoas a se reunirem e agirem, dando movimento a ações que vão levar a transformações do ambiente e da sociedade. É o que faz o ator, compositor, músico e educador social Dimir Viana, que compôs diversas músicas do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Como que você ouve agora? Lixo e Cidadão. Nem tudo que há no lixo não é lixo não. Nem tudo que há no lixo não é lixo não. Basta entender o que é seu dever de cidadão. Basta entender o que é seu dever de cidadão. Nem vidro nem papel não é lixo não. Nem plástico e metal não é lixo não. Se tudo tem valor, nós devemos reciclar, tal qual um catador que luta sem parar pela cidade. Mas que beleza, a coleta seletiva alivia a natureza. Vamos do lixo ao cidadão, construir dignidade pela mobilização. Vamos do lixo ao cidadão, construir dignidade pela mobilização. Nem tudo que há no lixo não é lixo não. Nem tudo que há no lixo não é lixo não. Basta entender o que é seu dever de cidadão. Basta entender o que é seu dever de cidadão. Nem vidro nem papel não é lixo não. Nem plástico e metal não é lixo não. Se tudo tem valor, nós devemos reciclar, tal qual o catador que luta sem parar pela cidade. Mas que beleza, a coleta seletiva alivia a natureza. Vamos do lixo ao cidadão, construir dignidade pela mobilização. Vamos do lixo ao cidadão, construir dignidade pela mobilização. Nem tudo que há no lixo não é lixo não. Nem tudo que há no lixo não é lixo não. Basta entender o que é seu dever de cidadão. Basta entender o que é seu dever de cidadão. Basta entender o que é seu dever de cidadão. Basta
entender o que é seu dever de cidadão. Basta entender o que é seu dever de cidadão. Fica a dica! Ao separar materiais para reciclagem, é importante tomar alguns cuidados. As embalagens plásticas precisam ser lavadas, de preferência com água de reuso, como a da máquina de lavar. Para economizar espaço, as caixas de papelão devem ser dobradas. E para evitar cortes em quem os manusear, os vidros precisam ser embalados em jornal ou papelão. Os papéis podem ser dobrados, porém não devem estar amassados. Pilhas e baterias de celular também são recicláveis, mas precisam de descarte específico, sendo entregues nos locais reservados para esse fim, instalados na entrada dos supermercados. Outros tipos de lixo eletrônico, como celulares, computadores, cabos, geladeiras, fogões, televisores e outros aparelhos, também precisam ser encaminhados para pontos específicos de coleta. Se você tem lixo eletrônico para descartar, entre em contato com a BH Recicla. Seu pedido é analisado e a BH Recicla agenda uma data para buscar sua sucata. O material é recolhido gratuitamente em sua casa e recebe o destino correto, sem prejudicar o meio ambiente. Acesse o site bhrecicla.com.br ou ligue para 3063 0638. Verde, Perto. verde perto. E o tema da Rádio em Pom de hoje está simplesmente mágico, porque falar sobre economia circular é falar sobre a maneira que a natureza e cada plantinha se comporta em seus ciclos metabólicos, em cada fase de seu desenvolvimento, desde o momento em que ainda é uma sementinha que está dormindo, até o momento em que suas copas se tornam tão frondosas para tocar o céu. Já parou para pensar o que acontece no processo da fotossíntese? Você já aprendeu nas aulas de ciências que é através dela que os vegetais produzem o seu próprio alimento. Nesse processo, a energia do Sol, junto com a absorção de gás carbônico da atmosfera, mais a absorção de água e sais minerais pelas raízes, é metabolizado pela planta e transformado na glicose, o alimento que a planta precisa para crescer e se desenvolver. Mas pensa que acabou? É claro que não, a natureza é perfeita e outro produto gerado na fotossíntese, além da glicose, seu alimento, é o oxigênio. Verdinho, olha como é mágico o processo da economia circular que a planta realiza, retirando o gás carbônico da atmosfera, o qual é liberado na nossa respiração e na queima de combustíveis. Sabemos que esses gases fazem muito mal para a nossa saúde, mas para a planta é um dos ingredientes que não podem faltar para que sua receita dê certo e seu alimento seja produzido. Agora me diz, fala se esse ciclo não é uma poesia linda que acontece na natureza de forma tão simples e natural. É como se não houvesse outra maneira possível de tudo estar em perfeito equilíbrio, se não utilizando o conceito da economia circular. Quer ver outro exemplo de economia circular que ocorre na natureza? A cadeia alimentar é um deles. A partir dela é que surge aquela camada rica em matéria orgânica que fica depositada no chão das florestas. Além disso, quando um animal se alimenta de um fruto e no seu cocozinho sai a semente que vai germinar bem longe da planta-mãe, esse ciclo se torna fundamental para a regeneração de áreas desmatadas, por exemplo, pois essa semente, ao germinar, será uma espécie pioneira, iniciando assim o processo de sucessão ecológica, tão importante para recuperar a área desmatada. Eu sou suspeita para falar, Verdinho, mas quanto mais a gente conhece esses serizinhos verdes, mais a gente aprende e quer viver como eles. Façamos como na natureza. Uma vida de comunhão com o próximo cria uma cadeia de energia sustentável, onde cada um de nós desempenha um papel importante a partir das nossas escolhas e atitudes.
no qual o produto final seja uma vida equilibrada, com saúde e harmonia nas relações de consumo. Ria se puder. Ó, lá em casa a gente tem costume de reciclar tudo, né? Morreu uma toalha, nasceu um pano de chão. Morreu um molho de tomate, nasceu um copo. Morreu uma brusinha, nasceu um pano para tirar pó. Morreu uma margarina, nasceu uma Tupperware. Morreu um refrigerante, nasceu uma jarra. Morreu um sorvete, nasceu um pote de feijão. Morreu uma sacola de supermercado, nasceu um saco de lixo ou então a touca de cabelo. Salvação do mundo é reciclar. Na sua casa é assim também? Dois amigos se encontraram, né? Aí um falou com o outro assim: e aí, meu amigo, tudo bem? Aí o outro falou assim: ah, não, meu tio morreu de latinha. Como assim morreu de latinha? Foi nadar numa praia lá em Pernambuco, aí falaram que não tinha tubarão, mas latinha. Pai e filho foram ao supermercado, né? Aí o pai falou assim: olha lá, filho, uma latinha com seu nome. Aí o filho falou assim: ô pai, eu te odeio. Aí o pai falou assim: ah, não fala isso não, Mucilon. E sabe por que uma família adotou uma garrafa? Sabe não? Porque era uma garrafa PET. Aqui você só tem notícia boa. O assunto que trazemos hoje é para lá de importante. Diminuir a quantidade de lixo no planeta, reutilizar e reciclar para vivermos em um mundo melhor, será sempre a melhor pedida. Pensar em deixarmos um mundo mais limpo, mais sustentável para nós e para os nossos, é um ato de amor. Felizmente, a preocupação com o meio ambiente é mundial e, nesse contexto, existem várias iniciativas interessantes de preservação, diminuição da poluição e do desmatamento e, principalmente, uma atenção especial aos resíduos que produzimos diariamente. Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos, relatório feito pela Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em 2018 foram produzidos 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. A boa notícia é que é possível dar uma destinação adequada a todo esse lixo, diminuindo os impactos negativos no meio ambiente. Grandes empresas, ambientalistas, ativistas e simpatizantes comprometidos com a causa do meio ambiente são verdadeiros guerreiros, incansáveis na luta da preservação e da sustentabilidade. É sempre bom saber das atitudes que fazem a diferença. E pensando assim, não podemos deixar de apresentar a vocês a história de Anne Caroline Barbosa, ou simplesmente Anne Catadora. Anne nasceu em Corumbá, no Mato Grosso, e foi seduzida pela cidade de São Paulo. Aos 25 anos, já formada em design gráfico e mãe de uma menina, Anne resolveu abandonar sua cidade natal e se aventurar em Sampa, segundo ela, a cidade que nunca dorme. Deixou a filha aos cuidados do pai e se foi, mas não foi fácil. Não conseguiu emprego, morou na rua, se envolveu com cocaína. A jovem vivia de pedir dinheiro a transeuntes e todo o dinheiro que ganhava era para sustentar o vício. Foi na rua que Anne conheceu Lucas. Logo, o jovem se tornou o grande amor de sua vida, mas lhe apresentou o crack. Anne agora era viciada em crack e cocaína. Lucas era avesso ao ato de pedir esmolas e ensinou a Anne a reciclagem, como forma de manterem o vício, a essas alturas, cada vez mais forte. Com a reciclagem nas ruas de São Paulo, o casal conseguia tirar um bom dinheiro, sempre usado na compra de drogas e mais drogas. Mas, no meio dessa história toda,
Anne engravidou de Melissa. Ser pai era um sonho antigo de Lucas. A notícia mudou a vida dos dois. Em função da vida da filha, conseguiram se libertar do vício, mas a criança, ainda assim, nasceu com um problema de saúde, uma cardiopatia congênita. Precisou ser operada, requer cuidados especiais e mora com a avó de Lucas no interior de São Paulo. Mas a chegada da menina foi decisiva para que o casal se afastasse da rua e do vício. Conseguiram. E hoje, Anne, com 29 anos, se dedica integralmente à reciclagem e entende que essa é uma maneira de transformar o mundo em que vive. Atualmente, ela se transformou em uma importante referência no assunto. Com mais de 90 mil seguidores nas redes sociais, estudante de jornalismo, Anne e o marido acordam todos os dias às 5 da manhã e saem em busca de todo o material que possa ser reciclado para melhorarem o nosso meio ambiente e viverem com o mínimo de dignidade em uma cidade repleta de preconceitos contra os catadores. Figuras importantes no nosso dia a dia e que realizam um trabalho de grande valia e que, sim, ao invés da invisibilidade, informalidade e miséria em que vivem, deveriam ser tratados com tapete vermelho por onde passarem. Outra iniciativa que também merece tapete vermelho é o aplicativo Cataqui, que conecta os catadores de reciclados com os geradores de resíduos. E funciona assim. O aplicativo utiliza a localização do celular e mapeia os catadores que estão mais perto das pessoas que desejam descartar o material. Dessa forma, ganha-se tempo e facilita a vida de quem quer descartar e de quem quer catar. E como disse sabiamente Rodrigo Lucena, ilustre catador de São Paulo, os catadores sempre fizeram mais do que todos os ministros do meio ambiente. Tenho dito. Tô sabendo! Com Ayana Rocha. Oi, gente! No Tô Sabendo de hoje vamos falar sobre o impacto da indústria da moda, os brechós como alternativa de consumo sustentável e tendência entre os adolescentes. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já foi em uma loja e comprou uma peça de roupa sem nem saber como foi a sua forma de produção? Pois é, eu até já fiz isso muitas vezes. Mas agora sei do tamanho da importância de saber como determinada roupa foi produzida. O mundo consumista em que vivemos hoje nos cegou. Aquilo que não vemos ou não sabemos, não sentimos. Não queremos saber de onde veio ou como foi feito. Queremos apenas saber qual é o preço. Todo o processo produtivo consome recursos naturais e humanos de maneira extraordinária. Com o aumento da concorrência, o preço se tornou cada vez mais relevante e para conseguir manter um preço baixo, alguém em algum lugar do mundo está trabalhando por muito pouco, ou existe alguma tecnologia substituindo o ser humano. Quem não quer estar na moda, bem vestido, chique e por um preço acessível? O baixo custo para o consumidor tem um grande impacto sobre a sustentabilidade. O conceito de fast fashion surgiu na década de 90, visando suprir a necessidade de um consumidor impaciente, ágil e conectado. Segundo a Forbes, em média, peças fast fashion são utilizadas menos de 5 vezes e ganham 400% mais emissões de carbono do que roupas de marca slow fashion, usadas aproximadamente 50 vezes. A indústria da moda é responsável por 8% da emissão de gás carbônico na atmosfera, ficando atrás apenas do setor petrolífero. O poliéster, uma das fibras mais utilizadas no mercado fashion, é responsável pela emissão anual de 32 das 57 milhões de toneladas globais. O que poucos sabem é que são necessários mais de 200 anos para que essa fibra se decomponha. Atualmente, o mercado utiliza apenas 14% de fibras recicladas, que possuem uma pegada de carbono significativamente melhor que as convencionais. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ABIT, no Brasil, a indústria da moda gera 175 mil toneladas de resíduos têxteis por ano. Em 2020, 178 mulheres foram resgatadas de oficinas em São Paulo, exercendo o trabalho escravo.
Há uma grande concentração de migrantes e refugiados, principalmente latino-americanos, nessa etapa de produção. O impacto negativo do setor da moda não atinge apenas o meio ambiente, sendo profundo na atmosfera social. Grande parte das empresas terceirizam sua produção, e as terceirizadas também quarteirizam o trabalho, buscando minimizar os custos de mão de obra. Mais do que era para os adolescentes estarem fazendo, que era estar na moda, comprando roupas em lojas. Não está acontecendo, pois eles têm procurado muito mais brechós para comprar seus modelos de roupa, assim dando um exemplo para muita gente que ainda continua comprando suas roupas em lojas. Pelo contrário, pesquisas recentes mostram que o período de isolamento social fez com que as revendas aumentassem em brechós. Um grupo extremamente importante para o segmento são os adolescentes e os jovens, que se interessam cada vez mais por peças seminovas e vintage. Entre os motivos que conquistam a geração Z estão a vantagem de preços mais acessíveis e a exclusividade e a preocupação com o meio ambiente. De acordo com um estudo recente da plataforma de revendas TradeUp, o segmento de revendas deve movimentar cerca de 64 bilhões de dólares até 2024. A geração Z, formada por pessoas que nasceram depois de 1996, tem um forte papel no crescimento do setor. Outro levantamento feito pela prestadora de serviços financeiros Piper Sandler, entre agosto e setembro, confirma o impulso de quase 10 mil consumidores com idade média de 16 anos. 46% afirmaram que estão comprando produtos usados em sites especializados, enquanto 58% se desapegaram das peças. Bom, gente, esse foi o Tô Sabendo de hoje. Procure brechós e comece a comprar suas roupas por lá. Te garanto que vai valer muito mais a pena. Nos vemos no próximo programa. Quando eu falar história, vocês vão falar agora. Quando eu falar agora, vocês vão falar história. Agora, agora, agora. História, história, história. Agora, história. E com materiais que parecem já não servir mais para nada, podemos fazer brinquedos. Com vocês, o grupo Maria Cutia, numa história musical, Farrapo e Bunina. Esse é farrapo que é feito de trapo, num de seus sapatos já morou um rato. Olho de botão, remendo no calção, esse seu farrapo tem bom coração. Olha a bunina, pano de cortina, é de purpurina, sua meia fina. Tem trança de linha, boca de rendinha, é engraçadinha e usa até calcinha. Os dois bonecos sobre o mesmo teto, uma caixa vermelha no canto da mesa. Daquela menina que de tão danada inventa uma sina de casar farrapo com sinha bunina. Na grande festança, cada convidado tiram pra uma dança, todos remendados. Sinha bunina, feito bailarina, sorri de lado, pois senhor farrapo é tão desengonçado. Menina, me dança, 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 me dança, dança. Menina, me dança, 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 me dança, dança. Dança farrapo pra lá e pra cá, dança bunina é só chacoalhar. Sobe bunina, desce farrapo, roda menina, balança o braço. Olha pro lado, joelho dobrado, bunina vira, farrapo gira. Valsam os dois na chuva de arroz e os cumprimentos pra acabar depois. No fim da dança, quando um se cansa, voltam para a caixa para cochilar. Sinha bunina beija seu farrapo e abraçadinhos os seus sonhos vão se costurar. Essa é a memória daquela menina que hoje não tem tempo mais para brincar.
Adeus, Bonina, adeus, farrapo. Desse nosso laço ficou um fiapo pra me relembrar. Menina, me dança a dança, a dança, me dança a dança. Menina, me dança a dança, a dança, me dança a dança. Menina, me dança a dança, a dança, me dança a dança. Menina, me dança a dança, a dança, me dança a dança. Matando a saudade. Me bate uma saudade do meu canto, do meu canto. Sinto que minha voz perde o encanto. Olá, meu nome é Iago, sou aluno do 3º ano, da professora Priscila. Fiquei muito feliz e estou muito contente de receber o convite para participar da Rádio Impom, porque eu não perco um programa. Eu fico ansioso na sexta-feira para ouvir os programas. Eu gosto muito. Eu amo o quadro de piadas do Hamilton e eu me divirto muito. Eu gostaria de mandar um abraço pro Hamilton, Karina, a professora de artes da Integrada, pra Paula e dizer que eu estou com muitas saudades de todos. E a dica que eu dou para o programa de hoje, Economia Circular, é sobre adubação. Como podemos adubar a nossa horta? Essa dica minha avó faz há muito tempo, lá no sítio no interior de Diamantina. Ela aduba a horta e as plantas com cocô das vacas e a horta dela fica muito bonita. Ah, e ainda aduba os pés de abacates, bananas e laranjas. E a segunda dica do programa de hoje é muito importante. Também vou falar sobre doações de brinquedos. Sabia que quando o brinquedo não serve mais para você, serve para outra criança? O meu pai me convenceu a doar minha bicicleta para uma criança que não tem bicicleta aqui na rua. A bicicleta já estava pequena para mim, mas para outra criança ela ainda dá para brincar muito. Rádio Escola Impom. A nossa escola em movimento por você. Coordenação: Jardel Pereira e Marcelena Souza. Direção: Suzene Furtado. Parceria: Sara Oliveira e Isabela Cruz, do canal Impom YouTube. Participações especiais: Dimir Viana, Grupo Maria Cutia e Iago Ribeiro Viana. Apresentação: Ayana Rocha, Priscila Louredo, Hamilton Pereira, Sheila Fernandes e Suzene Furtado. Edição: Samuel Fonseca. Trilha: B Quadros. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes.